Muitíssimo bem-vindo às emoções do Campeonato Brasileiro. Falamos ao vivo de Porto Alegre. Um grande clássico do nosso futebol. Hoje tem Grêmio e Flamengo para você. O Grêmio do André Lima, o Flamengo que vem a campo hoje na expectativa de desenvolver um grande trabalho. Você está vendo lá o Marcelo Lomba fazendo o aquecimento. O Douglas, que é uma das estrelas do time do Grêmio, joga com a camisa número 10. Aqui é jogo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Noite agradável em Porto Alegre. 18 graus a temperatura. Ronaldo Angelim está confirmado, vai para o jogo. Ele está ali pertinho do massagista Denis do Flamengo. E nós vamos então confirmar os times. Olha, rodada que já tem jogos importantes, tem novo vice-líder. Daqui a pouco a gente passa por todas essas informações. Agora, os times, Grêmio e Flamengo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Começando pelo Grêmio, dirigido pelo Renato Portaluppi. Vitor, Gabriel, Wilson, Rafael Marques e Fábio Santos. Ferdinando, Fábio Rockenbach está suspenso, não joga. Adilson, 11 são os volantes. Souza, 8, Douglas, 10 os meias. Jonas, número 7 e André Lima, 9, os dois atacantes. O Borges, que é um dos atacantes do Grêmio, está contundido, só volta no ano que vem. Aí está o Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio, maior ídolo da história do Grêmio, Renato Gaúcho. O time do Flamengo está reunido nesse momento aí para aquela corrente. E a escalação é essa: Marcelo Lomba, Léo Moura, David, Ronaldo Angelim e Rodrigo Alvim, Toró, Correia, Kleberson, os três volantes e Renato encostando no ataque, que tem Diogo, 43, David, número 99. É a escalação do técnico Silas. O Silas dirige o time do Flamengo. E agora há pouco, quando ele entrou em campo, ele dirigiu até outro dia o Grêmio. Foi recebido com muito carinho pelos componentes atuais do time do Grêmio, jogadores que estão lá no banco de reservas. Foi realmente muito bonita a manifestação e o aplauso da torcida do Grêmio. Por sinal, nesse momento, ao técnico Silas. Apita o jogo Sandro Meirahisse, do Distrito Federal, aspirante ao quadro da FIFA, com Enio Pereira de Carvalho, do Distrito Federal, e o Kleber Lúcio Gil, de Santa Catarina. Nós vamos então para o início do jogo, 24ª rodada. Chegamos à 5ª rodada do segundo turno. Aqui em Porto Alegre, eu estou com o Paulo Roberto Falcão, com o Renato Marcília, com o Eric Faria, com o Fernando Becker, e neste momento está sendo respeitado 1 minuto de silêncio. Autoriza Sandro Meirahisse, bola rolando, está valendo no Olímpico em Porto Alegre. Grêmio e Flamengo para você. Luiz, 1 minuto de silêncio foi em homenagem ao ex-conselheiro do Grêmio, Armando Sbroglio. Informação do Fernando Becker, que traz tudo do Grêmio para você na transmissão desta noite. Mais um dia muito agradável aqui no Rio Grande. Fez uma garoinha, aí você está vendo o zagueiro Wilson. Jogou no Vasco da Gama, o Wilson vai se firmando como um dos titulares do Grêmio nesse momento em que o time vai se recuperando no campeonato. Depois de passar longo período na zona do rebaixamento, o Grêmio vem de bons resultados, ganhou de 3-0 do Avaí na última rodada. E você vê o Renato brigando pela bola, o lateral favorece o time do Flamengo lá pela esquerda. Aí o Renato vai tentar o cruzamento lá para o David. Vai saindo o Vitor, em grande forma o goleiro do Grêmio. O que pegou domingo. O time ganhou de 3-0, mas o Vitor foi uma das principais figuras. Aí desvio de cabeça, a bola tocada ali pelo centro foi o André Lima. Em profundidade vai o Jonas, sempre usando a velocidade, tem sido um dos mais importantes jogadores do Grêmio na temporada. Aí foi pro drible, reclamou de falta do Ronaldo Angelim, o juiz entendeu que foi tudo normal e mandou seguir. Bom, já que o Fernando Becker trouxe a primeira informação aqui à beira do gramado do Estádio Olímpico, Eric Faria, o Flamengo, Angelim acabou escalado, ia ser poupado, não foi, né, Eric? Boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. Pois é, o Silas está estudando um rodízio, principalmente entre os jogadores com mais idade. O Flamengo hoje tem uma média de idade de 28,5 anos, que segundo o Silas é uma boa média de idade para jogos apenas nos fins de semana, quando o Brasileirão ficar jogando de domingo a domingo. E ele quer fazer esse revezamento, mas o Angelim tem saúde de garoto, segundo dizem, diz que é o homem, o magro de aço, e aí tá jogando. Aí o David acabou desarmado. Se manda o Souza, vai levando o time do Grêmio ali pela meia esquerda.
Protege, faz o levantamento lá do outro lado para o Gabriel. A bola foi desviada no meio de caminho pelo David. O lateral favorece o time do Grêmio. Paulo Roberto Falcão, sua expectativa para esse clássico do futebol brasileiro. Dois times que estiveram na parte de baixo da tabela. O Flamengo não frequentou a zona do rebaixamento, mas trocou e-mails com ela. E que vem em viés de alta nesse momento no campeonato. Boa noite, Falcão. Esse é um jogo importante para o Flamengo. Claro que é importante para o Grêmio também, porque o Grêmio necessita fugir ainda mais da zona, está longe, mas é um time que vem crescendo, jogou muito bem o último jogo. E o Flamengo tem a necessidade de conseguir uma vitória, porque joga numa situação difícil, pega um Grêmio forte, mas o time do Flamengo, teoricamente, é muito bom. Vamos ver na prática. Veja o trabalho do Souza ali pela direita. Rodrigo Alvim na marcação, cruzamento, Marcelo Lomba se antecipou na dividida do André Lima. Bola voltou no Souza, na linha de fundo. E é escanteio que favorece o time do Grêmio. O primeiro escanteio do jogo, Souza, como se fosse um ponta-direita, moda antiga, atazanando a vida da defesa do Flamengo. Ali o André Lima dividindo com o Marcelo Lomba. A jogada pelo alto, que você vê o Wilson se aproximando, o próprio André Lima, que é muito forte. O Grêmio é o time que mais fez gols de cabeça no levantamento. Nenhum desvio. Bola foi passeando na frente do gol. E apenas tiro de meta para o Marcelo Lomba. Renato Marcília. A arbitragem do Sandro Meira Rich. Boa noite, Marcília. Boa noite, Luiz, amigos da Rede Globo. É um dos principais árbitros do futebol brasileiro, aspirante à FIFA, um dos principais candidatos ao quadro internacional esse ano. No ano passado bateu na trave. Ele é um árbitro tranquilo, bem confiante e que se impõe com naturalidade, sem prepotência, sem espalhafato dentro do campo. Ele apita de forma bastante discreta. Gosto dele. Aí o chutão do Torola para o ataque, buscando o Diogo. Rafael Marques vem na cobertura, recomeça com o goleiro Vitor. Chutão de pé esquerdo, lá para o lado esquerdo, buscando o Souza. Kleberson briga pela posse de bola com o Adilson. O juiz entendeu que houve falta do Adilson sobre o Kleberson. Aí o Kleberson dominando. Nós vamos já confirmar os resultados dos jogos com placar definitivo e também com jogo no segundo tempo. Aí o Jonas tocou na esquerda, recebeu o Fábio Santos, tentou o cruzamento, Marcelo Lomba para defender. A bola desviou ali no meio do caminho, sutilmente, no Rodrigo Alvim. Os resultados dos jogos disputados até aqui, nesta rodada, foram 4 partidas às 7h30 da noite. O São Paulo venceu o Guarani por 2-1. É o 8º, o São Paulo se mantém. Tivemos a vitória do Atlético Goianiense sobre o Goiás por 3-1 no Clássico do Brasil Central. O Palmeiras, como visitante, venceu o Grêmio Prudente por 1-0 e ganhou 3 posições. É 10º o Palmeiras. Prudente segue lanterna do campeonato. O Cruzeiro no finzinho. Cruzamento para o David. A bola rechaçada pela zaga. Sai jogando o Adilson para o time do Grêmio. Douglas. Já eu completo as informações dos resultados dessa rodada para você. Se movimentou na esquerda o Fábio Santos. Douglas protege. Trabalha mais atrás. Entrega a jogada para o Ferdinando. Aí Souza. Jonas de novo no Souza. Ele busca a jogada com o Douglas. Não entendeu ali. O Jonas não foi. E a bola vai saindo pela linha de fundo. Jogo que começou às 9 da noite. O Vasco vai vencendo o Botafogo por 2-0. O Vasco é o mandante desse jogo que está acontecendo no Engenhão. Os gols foram marcados pelo Ramon e pelo Éder Luiz. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Além do jogo aqui no Olímpico, outras 2 partidas na Vila Belmiro. Durval, o zagueiro, faz 1 para o Santos, 0 para o Corinthians. Jogo que interessa diretamente a parte de cima da tabela. E não só a liderança, né? O Corinthians tem 44 pontos. O Cruzeiro também foi a 44, é vice-líder. O Atlético vai recebendo em Curitiba o Internacional. O jogo está 0-0. Também começou às 10 da noite pelo horário de Brasília. Lembrando que o Fluminense joga amanhã contra o Atlético Mineiro, em outro jogo importantíssimo na luta pela ponta. E dependendo do que aconteceu, olha só o Vitor, foi tentar de canhota. E amanhã, Luiz, torcedor do Cruzeiro torce para o Atlético Mineiro? Pois é, resta essa dúvida, né, Eric? Acho que até torce, né? Afinal, vale a liderança do campeonato. É a briga pelo título. Aí o Renato adiantando para o David. Adilson chega, faz o corte. Sai jogando o Souza. Aí bota na esquerda para o Jonas, de primeira. Linda bola para o Douglas. Dominou na perna esquerda, que é boa. Tirou o Ronaldo Angelim. Douglas bateu. Gol do
gol. Depois não deu para alcançar. E de pé esquerdo, o maestro do time estufa a rede rubro-negra. 7 minutos do primeiro tempo, com muita categoria, que é o estilo marcante do camisa 10 do Grêmio do Douglas, que é ouvir a torcida. Terceiro dele no Brasileiro. E o Grêmio faz 1-0 com menos de 10 minutos aqui no Olímpico, Paulo Roberto Falcão. Foi muito rápido a saída do Grêmio. O toque de primeira deixou o Douglas com o Ronaldo Angelim sem nenhuma sobra. E o Angelim deu um azar, tropeçou, caiu, quase caiu, levantou. Aí era o momento que o Douglas precisava. Chegou na frente do gol, o que ele fez? Ele não bateu forte não, esperou o goleiro se atirar e deu um toquinho por cima. Muita qualidade no gol. É um impedimento quase milimétrico, né, Renato Marcílio? Mas bem marcado. Atento ele de Carvalho. André Lima deu uma casquinha de cabeça ali, a bola ficou com o Marcelo Lomba. E nessa segunda estreia, a nova novela das 6, Araguaia. Amanhã, além de Fluminense e Atlético Mineiro, esse jogo revestido de tanta importância pela liderança, o Galo Mineiro buscando a sua recuperação, vivendo mais uma vez o drama do rebaixamento, o Atlético dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo. Teremos Vitória e Avaí. Dois times que estão namorando, definitivamente namorando com a zona do rebaixamento. Leonardo Moura. Aí o Toró. Tocando na esquerda, buscando o Rodrigo Alvim. Esse é o Diogo, vai para cima da marcação do Gabriel. É o Gabriel do São Paulo, do Fluminense, está de volta ao futebol brasileiro. Cleberson devolveu para o Diogo, clareou para o pé direito, o chute não foi legal. Globo, a gente se vê por aqui. Voyage, quem conhece não quer outro sedã. O primeiro chute a gol do Flamengo há pouco com o Diogo, né? O primeiro do Grêmio foi para a rede. Gol marcado pelo Douglas, que vai aos poucos readquirindo a forma que o consagrou o ano passado com o camisa 10 do Corinthians. Saiu jogando errado o Wilson, Renato recupera, aí toca no David, vai para cima da marcação do Wilson, David carrega, vai para o fundo, o Diogo pedindo. O Diogo está lá no interior da grande área, ele tentou para o Renato, aí de cabeça para o Correia. De novo vira o jogo do lado direito para Toró, o Flamengo está desfalcado do Williams hoje, suspenso. Aí você vê o Toró, tentou o chute e jogou à esquerda do gol do Vitor. Um jogador meio que correspondente ao Williams no time do Grêmio, o Fábio Rockenbach também desfalca o Grêmio por conta dos cartões amarelos. Aí você vê o Rafael Marques, ele jogou no Botafogo, no Goiás, entre outros. Se firmou como titular do time do Grêmio. Sobre cartões amarelos, Luiz, o Grêmio tem 14 jogadores pendurados. Do time titular são 9. Jonas e Rafael Marques, os únicos que não estão pendurados. Esse é um período muito importante do campeonato, Fernando Becker. É uma sequência em 50 dias de 13 rodadas, jogos nos meios e nos fins de semana. E aí que a gente bota em jogo a questão da disciplinar dos cartões, do tamanho dos elencos, para suprir as contusões, como é o caso do Grêmio, perdeu o Borges, com uma contusão importante, uma fratura que o tira até o fim do ano dos gramados. Aí o Gabriel. Ferdinando está substituindo o Rockenbach. Tentou a jogada pelo meio para o Jonas, clareou, Jonas levou de pé direito, jogou à esquerda do Marcelo Lomba. Luiz. Com esse resultado, o Grêmio vai ganhando 2 posições, vai chegando ao 9º lugar no campeonato com 32 pontos. E o Flamengo, por sua vez, é 15º com 27 pontos. Diga. O Silas, quando assumiu, o Flamengo vivia um problema de ataque. O time não fazia gols, mas nos últimos 3 jogos até fez 7 gols. Compensação, a defesa é que parou de funcionar como vinha funcionando. Desde que o Silas assumiu, tomou 10 gols em 7 partidas. Esse gol do Douglas foi o 10º. David tentou para o Diogo. Rafael Marques. Renato. De novo o David. Aí mais uma vez o Renato. Renato também repatriado. Aos poucos vai readquirindo a forma física. Depois de passar 2 temporadas no mundo árabe. Justa marcando falta. Que favorece o time do Flamengo. E aí você vê que o Renato ficou caído lá no início da jogada. A gente está revendo o lance, olha. Souza 2 vezes. Sei, o Renato caiu, enfim. A reação da queda dele foi como se o Souza o tivesse atingido depois que a bola já estava lá na ponta. Local que foi marcada a falta. A gente vai rever, olha. Ele tocou. O Souza dá um dotozinho e ele tem uma reação. E pega naquela parte de não ter cobertura
Da tornozeleira Da mesmo. Tem tornozeleira. até a atadura, tudo, mas... A caneleira. Da caneleira, claro. Na parte do ossinho ali, né? Tem até uma tornozeleira que é uma atadura, mas nem todo jogador utiliza essa faixa, essa atadura. Em cobrança de falta para o Flamengo. Aí o levantamento, o Diogo subiu. André Lima, como sempre, na primeira trave, tirou essa bola de cabeça. Aí mais uma vez o Diogo. Na esquerda vai pintar cruzamento do Correia, Vitor, para fazer a defesa. E você viu que na Vila Belmiro, Yarley. Impressionante o Yarley, está em grande forma. E empata para o Corinthians. O empate leva o Corinthians a 45 pontos. Abrindo 3 do Fluminense e abrindo 1 ponto do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou hoje, venceu o Ceará por 2-0. O jogo estava 0-0 até os 38 do segundo tempo. Mas o Cruzeirão foi a 44 pontos. Que campanha do time dirigido pelo Cuca. Montijo e Farias fizeram os gols do Cruzeiro. O Corinthians está chegando a 45, porém tem um jogo a menos, que vai ser dia 13 de outubro contra o Vasco em São Januário. Aí você vê mais uma vez o Leonardo Moura trabalhando com o Correia. De novo o Léo Moura, recebe na direita, Correia passa. Léo Moura fez o levantamento para o David, ele subiu, tentou a cabeçada. Subiu o Wilson e o Gabriel, que estava mais atrás nas costas, meio que ficaram olhando o David. Ele cabeceou muito para baixo, me pareceu até desequilibrado depois que subiu o David. Ele acreditou que estava tão sozinho, olha isso. Subiu completamente nas costas do Wilson. E o Gabriel, que deveria antecipar, não antecipou. Ferdinando vira o jogo na esquerda para o Fábio Santos. Já passamos de 14 minutos de bola rolando. Primeiro tempo 1-0 para o Grêmio, gol do Douglas. Jonas levanta na direita para o Souza. Vai passar o Gabriel. Souza carrega, vem pela meia direita, faz o corte, tentou ganhar do Renato. Levantou para o Gabriel. Ronaldo Angelim tira dali. E o Souza fez a falta sobre o Correia. E o juiz está marcando a falta para o Flamengo. Hoje a Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, mudou o critério de classificação do campeão da Copa Sul-Americana. Campeão da Copa Sul-Americana, cuja competição ainda tem 4 brasileiros, né? Goiás, Avaí, Palmeiras e Atlético Mineiro disputando. A partir deste ano, o campeão da Sul-Americana vai disputar a Libertadores do ano seguinte. Já, depois que o ataque se completar, eu volto a essa informação importante. Aí você vê o Leonardo Moura. O Eberson passa na direita, ele toca no David. Mais atrás no Correia. Lá na esquerda, quem se apresenta é o Rodrigo Alvim. Juan segue desfalcando o time do Flamengo. Aí o Rodrigo Alvim. Bola para o Correia. Leonardo Moura domina. Dilson vem na marcação. Ele toca no Correia. Na direita é Diogo quem recebe. Se apresentou o Fábio Santos. Apertou. Léo Moura tentou adiantar. Tentou mal. Rafael Marques. Passe errado. Recupera o Cleberson. Levantou para o Renato. Chegou o Wilson e fez o corte. Bola volta no Torol. Toca de cabeça de presente para o Adilson. Aí o Douglas, que trabalha com o Gabriel lá na direita, sai jogando para o time do Grêmio. Então, a Conmebol mudou a classificação do campeão da Sul-Americana pelo que havia sido divulgado anteriormente. Agora, o país que tem o time campeão da Libertadores, que é o Brasil, no caso, que é o Internacional, esse time tira uma vaga do Campeonato Brasileiro. Então, a gente passa a ter um G3 no Campeonato Brasileiro, né? Aí você vê o Gabriel. Souza, pode bater, de pé direito, Marcelo Lomba apenas acompanha. Porém, a Confederação Brasileira de Futebol publicou há pouco no seu site de que vai fazer ponderações a Conmebol na expectativa de, pelo menos, discutir esse critério. Que anteriormente, o Brasil sempre tem 5 vagas, mais o campeão da Libertadores. Então o Brasil teria 6 vagas, agora ele só terá 6 vagas se ganhar também a Copa Sul-Americana. Essa é a diferença mais importante dessa mudança, né? E tem bolinha pintando na tela da Globo. Tem cruzamento do Renato. Tem escanteio para o Flamengo do lado esquerdo. E nesse momento o Herrera diminui para o Botafogo. Vasco 2, Botafogo 1 no Engenhão. O jogo começou às 9. Estamos aí por volta de entre 10 e 15 do segundo tempo. E vem cobrança de escanteio. Ronaldo Angelim se movimenta no interior da grande área. Ele tenta sempre se movimentar na primeira trave. Bola para o David. Subiu o Adilson. E cedeu mais um escanteio para o Flamengo. Leonardo Moura vai lá pelo lado direito para fazer a cobrança. Enquanto você vê o Diogo, o Renato. O Fábio Santos marcando ali o Renato. Ferdinando também se apresenta agora na marcação. E
o Léo Moura foi, fez a cobrança. Vai subindo o David. Quem tirou foi o Adilson. Vai lá o Gabriel. Pressionado pelo Alvin. Atrás o Wilson. Dá um chutão pro ataque. Chega Toró. Aí toca pelo meio. Vai o Ronaldo Angelim. Tirou o Ferdinando. A bola vai na direita. Sobra com o Renato. O Adilson foi, deu um chutão. A bola resvalou no Renato. E o juiz está marcando o lateral que favorece o Grêmio. Do lado esquerdo, o Grêmio dirigido pelo Renato Portaluppi. Gaúcho de Bento Gonçalves, o Portaluppi. Surgiu ainda jovem. Fez os 2 gols da conquista do título mundial, lá em 1983. E entrou para a história definitivamente do Grêmio de futebol porto-alegrense. No Flamengo também, marcou época, conquistando um título brasileiro. Fazendo um dos gols mais marcantes. E uma Copa do Brasil também, em 90. É verdade, uma Copa do Brasil, a primeira do Flamengo em 90. E depois também marcou época jogando no Fluminense, depois no Cruzeiro. Jogou no futebol italiano, na seleção do Brasil, Portaluppi. Aí o Renato. Vira o jogo na direita buscando Léo Moura. Vai para cima da marcação do Fábio. Aí o Léo Moura trouxe pelo meio, balançou. Foi para a área, tentou o drible. Tenta chegar na linha de fundo, cruzamento. Renato de direita. De direita é raro. E olha, o Rafael Marques está pagando para todo mundo da defesa do Grêmio. Ou seja, ele vai, a bola toca nele, no Rafael Marques. Depois ele fica meio que reposicionando os companheiros. Escanteio já cobrado. Correia devolve no Léo Moura. Aí Cleberson levou para o pé direito, pode chutar de direita. Sobre o gol, apenas o tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Aí o toque de cabeça do André Lima. Chega Toró. Aí o Diogo. Renato. Leonardo Moura. É Cleberson quem recebe na direita. Essa é uma característica do Cleberson. Vem o cruzamento. A bola tocou no Rafael Marques. E é mais um escanteio que favorece o time do Flamengo. O 4º, por sinal. Se lembrou bem, característica do Cleberson, né? Brasil e Alemanha, lembra? 2002, pela direita, jogou. Ronaldo, Rivaldo abriu as pernas, foi no Ronaldo e aí fez. Joga muito bem o Cleberson quando trabalha para as laterais do campo. É muito inteligente quando ele usa onde tem menos gente. Agora ele entrou completamente sozinho. Correia vai para a cobrança do escanteio. O Angelim vem para a primeira trave. Renato também. Tentou desviar o Renato ali, mas desviou pela linha de fundo o tiro de meta que favorece o time do Grêmio. Diga. Dando uma olhada aqui na lista dos jogadores do Flamengo que estão pendurados, o Ronaldo Angelim tem 2 cartões. Talvez esteja aí também um pouquinho da explicação dele estar jogando. Ele jogaria, zeraria esse cartão hoje e poderia descansar sem desfalcar o Flamengo efetivamente e entraria já zerado nas próximas rodadas, né? Daí Douglas. O Douglas que fez o gol do jogo. Quer rever o gol do jogo? Esse aí, o camisa 10. Olha o Renato, vai tentar a jogada. Erra, Adilson corta, Souza e o Douglas. Vai receber agora. O Angelim vai dar um escorregão. Aí, categoria do camisa 10 do Grêmio. A jogada foi muito rápida. Apareceu o Souza no Jonas e o Jonas de primeira. A jogada foi muito bonita. Aí o David. Leonardo Moura. André Lima. Chegou bem com raiva ali, deu um bico lateral que favorece o time do Flamengo. Fim de semana de Fórmula 1 na Globo, Grande Prêmio de Singapura. É aquele que acontece de noite. Sábado treino. De noite lá em Singapura, né? Sábado treino que define as posições às 11 da manhã. E no domingo às 9, o Grande Prêmio de Singapura. Aí Gabriel. Se movimentou o Douglas, ele toca no Douglas. De presente para o Toró. Douglas tentou uma jogada diferente ali. Pelo jeito ele pensou que alguém estaria passando ali, mas não tinha ninguém do Grêmio. Aí você vê o David, volta para buscar o jogo, toca no Correia. Pressionou o Gabriel, ganhou. Toró dá um toque, a bola espirra. Aí sobra com o Ferdinando, vira o jogo na esquerda para o Fábio Santos. Souza se movimenta como se fosse um ponta esquerda. Silas fica apavorado aí embaixo do seu vidro, passando orientações para os seus jogadores. Aí o Jonas, brigando pela artilharia do campeonato. Ele vai na liderança, tem 11 gols. O Elias do Atlético Goianiense chegou a 10. O Washington do Fluminense também tem 10.
Fluminense que joga amanhã contra o Galo Mineiro. Aí você vê o Souza. Levantamento para o André Lima. Subiu o Angelim. Aí o Correia. Recupera para o Flamengo. Toca no Renato. Cleberson para o Diogo. Chega Adilson na marcação. O Diogo tentou o drible. Ganhou bonito do Adilson. 6 jogadores do Grêmio, 2 do Flamengo. O David devolveu para o Diogo. Foi desarmado pelo Wilson. Foi limpo. Foi na bola. Douglas. Por baixo o David, limpo na bola. Douglas saiu mancando dessa jogada. Aí você vê o Léo Moura. À esquerda o Rodrigo Alvim. No círculo central o Renato já trabalhando com o Toró. Aí o Alvim. Gabriel encostou na marcação. Veja o Rodrigo Alvim, tentou botar na frente. Aí para a linha de fundo. Gabriel na perseguição leva melhor. Joga no meio para o Ferdinando. Esse é o Souza. De novo no Ferdinando. Acabou perdendo a recuperação do Flamengo. Alvim tocou no Cleberson. Cleberson ajeitou para o David. De longe, Vitor, para fazer a defesa. Renato. Trabalhando com o Léo Moura. Cleberson. Aí o Correia. Rodrigo Alvim está na esquerda. O Correia trouxe pelo lado direito. Trabalhou com o Renato. De novo no Léo Moura. Levantou para o Diogo. Tentou o toque de cabeça. Fraquinho. O Vitor foi lá para fazer a defesa. E você, internauta de todo o Brasil, pode mandar a sua mensagem de vídeo. A gente quer te ver por aqui. Mande o seu vídeo. Globoesporte.com/futebol 2010. É o recado do internauta. Venha participar com a gente. Pode caprichar. Faz aquele cenário bacana. Em torno aí de 15 segundos a mensagem no máximo, tá bom? Tentou o Fábio Santos, acabou perdendo. Aí a bola tocada do Correia para o David. O David recebe do lado esquerdo. Vai para cima da marcação do Wilson. Uma pedalada, esqueceu a bola, voltou, recuperou. Gabriel apertou. E foi desarmado o David. Sai jogando o Gabriel com o Ferdinando. Aí o Wilson. E assim que a bola parar de rolar, o placar da rodada entra em campo com Alex Escobar, trazendo todos os destaques da quarta-feira para você. Na sequência tem o boletim do Hipertensão e depois o Jornal da Globo com Cristiane Pelágio e William Vac. Aí o Douglas. O clássico carioca dessa rodada do Engenhão. O Vasco vai vencendo o Botafogo por 2-1 e agora o argentino Herrera expulso de campo. Ele fez o gol do Botafogo. O Botafogo que ontem estava classificado na zona de classificação para a Libertadores. Hoje, com a mudança da lei da Conmebol, o Botafogo saiu da zona de classificação da Libertadores e vai perdendo, jogando no seu estádio, embora seja hoje visitante contra o Vasco. Aí você vê o Leonardo Moura. David se aproxima, Léo Moura. Comprometimento dos jogadores do Grêmio na marcação. A marcação forte. Se desmarca. O Alvim recebe do lado esquerdo. Tentou o cruzamento. Voltou para o Alvim. Vamos ver o que ele vai fazer de pé direito. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, divirta-se mais com seu primeiro smartphone. O Flamengo tem o maior ladrão de bola do campeonato, o Williams, que não está jogando hoje. Em compensação, hoje é o Grêmio, que está numa marcação muito aplicada. 10 roubadas contra 2 do Flamengo. O Flamengo sofreu um gol no comecinho e está com mais posse de bola. Ou seja, está mais sujeito a ter a bola roubada mesmo, né? Aí o Souza, André Lima. Esse é o Gabriel. Mais uma vez o Souza. Tentou passe, o passe errado, o Diogo vem e recupera. O Souza ficou reclamando de falta. O Flamengo está com 59% de posse de bola. Renato tentou para o David. Contra 41 do Grêmio. Diogo, passe errado. Wilson recupera para o Grêmio. No fim de semana o Flamengo enfrenta o Palmeiras no Engenhão no próximo sábado. E depois na terça, o jogo contra o Goiás no Serra Dourada. Por sua vez o Grêmio vai visitar Minas, vai enfrentar o Atlético Mineiro, depois recebe o São Paulo. São os próximos jogos.
Semana que vem jogos terça, quarta, sexta e sábado por conta do primeiro turno das eleições no Brasil. Aí você vê o Diogo. Correia. Leonardo Moura. Na direita o David. É para ele. Encosta do Fábio Santos na marcação. Vai o David. Levou pelo meio, levou pela diagonal. Tentou para o Kleberson. Ele tentou um toque para o Léo Moura, mas não conseguiu. Aí o Rafael Marques. Aí o Toró. Antecipa, a bola volta no Ferdinando. Um chutão forte, a bola vai em lateral, que favorece o time do Flamengo. O Grêmio, depois do gol, Falcão, faz uma marcação muito aplicada, é verdade, mas está abdicando do jogo de atacar, né? Mas pode puxar um contra-ataque perigoso. O time do Flamengo começa a tocar mais a bola, segurar um pouco mais. Mas o Diogo e o David, por exemplo, Luiz, são jogadores que jogam muito longe um do outro. Se você tem dois jogadores na frente, como é o caso, agora eles estão perto. Você tem que aproximar os dois, porque é ali que pode sair alguma coisa. Aí o Renato. Na direita o Léo Moura se movimenta, já recebe. Da direita para a esquerda no peito do Alvim. Veja o Rodrigo Alvim. Tentou a jogada para o Kleberson. Wilson dá o bote certinho, corta. Aí ele toca no Jonas, que sofreu uma falta. E o juiz vai marcar. Falta do Ronaldo Angelim sobre o Jonas. Já passamos de 28 minutos e meio. Já tem o show do intervalo. Aí o Silas. Silas tem 45 anos, foi um camisa 8. E recentemente foi técnico do Grêmio. Foi campeão gaúcho pelo Grêmio. Fábio Santos. Aí o Douglas recebe na ponta esquerda. Toró na marcação. André Lima pedindo, ele tocou para o Fábio. Cruzamento, a defesa do Marcelo Lomba. É impresso o goleiro do Flamengo, não conseguiu fazer a reposição. Olhou para um lado, olhou para o outro. Aí deu chutão lá para o ataque. Rafael Marques desenho de cabeça. O lateral é do Flamengo ali pela direita. A bolinha dá de novo o ar da graça. É rede balançando. E quem faz é Neymar. Santos 2-1 no Corinthians. Você que está chegando agora, que passou o dia inteiro trabalhando. O Neymar está jogando e o Dorival Júnior não é mais técnico do Santos. Ele não aceitou as ponderações da diretoria para escalar o Neymar. Queria mantê-lo punido. Rodrigo Alvim. A bola passa pelo Diogo, vai sobrar lá na esquerda. O Diogo tenta chegar. Dividida com o Fábio Santos ali. Aí teve um toque de ombro. O Fábio Santos foi lá fora do campo. E a gente vai ver, olha, esse toque aí, a bola está absolutamente dividida, não tá? Esse toque é jogo de corpo, como se fala na linguagem? Não é. Não é, né, Marcelo? Não é. A bola não estava à disposição do jogador do Flamengo, né? Só o Fábio podia chegar na bola. Foi falta. Mais uma falta favorecendo o Flamengo agora no jogo sobre o Toró. Então o Dorival Júnior não é mais técnico do Santos, né? Acabou em comum acordo saindo. Foi em tese demitido pelo presidente, que não aceitou o fato de o Dorival querer a continuidade da punição ao Neymar por conta daquela história de que queria bater o pênalti no jogo contra o Atlético Goianiense, que foi mostrado via satélite para todo o Brasil, né? 2-1 para o Santos. Esse resultado interessa diretamente ao Cruzeiro, que é o vice-líder, ao Fluminense, que é o terceiro colocado. Wilson tem um drible no David. Ao próprio Santos, né? O Inter, que joga contra o Atlético Paranaense, vai chegando a 39. Internacional e Corinthians, domingo, 4 da tarde, aqui em Porto Alegre. Olha que mais um grande jogo desta rodada. Desta semana, né? Semana com jogos decisivos. Rodrigo Alvim. Ele levanta na direita. Estava caído o Ferdinando, mas os jogadores do Flamengo não tocaram a bola para fora, não. O Ferdinando já voltou. Ali no calcanhar do David, que trabalhou com o Léo Moura. A esquerda o Alvim pedindo, ele toca no Correia. Teve liberdade, pode até tentar o chute, o Correia não. Preferiu o passe na esquerda. O Rodrigo Alvim errou o cruzamento. Caprichou tanto que errou. Desvio de cabeça do André Lima. Jonas se manda. 4 contra 3. André Lima na direita. Um pouquinho forte. O André vai no fundo, tentou o cruzamento. A bola explode no Angelinho. O André Lima fica reclamando que teria tocado no braço. E o juiz, o Sandro Beira se manda seguir. Aí o Correia.
Chegaram 4 jogadores do Grêmio contra 3 jogadores do Flamengo. Esse é o contra-ataque que o Grêmio vai tentar usar. Quando o Flamengo perde a bola assim, ó, dá uma chance enorme. O contra-ataque é o que o Grêmio quer. David agora foi desarmado. Aí você vê o Fábio Santos. Dessa vez, há um equilíbrio no número de jogadores dos dois times, né? Jonas. Jogada marcante do Jonas. O Minga, ele fez um gol dali, foi um pouquinho mais para meia direita, né? Mas driblando, veio do futsal, o Jonas tem esse drible curtinho, né? Está vivendo um grande momento o artilheiro do campeonato. E nesta quinta você vai se ligar nas provas radicais e emocionantes do Hipertensão. Nesta quinta, depois da grande família. Alguns jogadores do Grêmio queriam pênalti nesse lance. Não, nada, absolutamente nada. Se teve um local onde a bola não pegou, foi na mão. Vem o Flamengo com o Diogo. O Flamengo segue com uma posse de bola maior, vai perdendo desde os 8 minutos de jogo. Diogo quase se perdeu, Correia corrigiu. Alvim toca mais atrás no Correia. Correia que está substituindo o Williams. De novo no Rodrigo Alvim. Aí o Correia. O Renato se movimenta. Tentou adiantar para o Diogo. Toca no Kleberson. Kleberson no Correia. O Flamengo vai tendo a posse de bola. Vai trocando passes. Não encontra o momento certo. O espaço certo. Aí o Léo Moura vai tentar um lance individual. Fez o cruzamento. Gol! De Kleberson para o Flamengo. Kleberson, número 15. Léo Moura faz o passe na primeira trave, o desvio fatal de Kleberson para estufar a rede do Grêmio. Teve paciência o Flamengo, trabalhou a bola da esquerda, veio para o meio, veio para a direita. Na xinga do Léo Moura, o espaço para o cruzamento e mesmo marcado em cima pelo Rafael Marques. Kleberson empata. Agora tudo igual, é o terceiro do Kleberson no campeonato. Diga, Falcão. E os dois melhores jogadores do Flamengo, da onde poderia sair alguma coisa, justamente o Léo Moura trabalhando pela direita com o Kleberson. Não foi a primeira vez que eles trabalharam. Uma vez ele colocou o Kleberson no fundo e ele cruzou. Então essa qualidade, chegada de trás do Leonardo Moura, tem que ser mais utilizada. E o Kleberson tem que se apresentar um pouco mais, porque tem muita qualidade. Aí o Douglas. Foi travado pelo Toró. Interceptou o chute do Douglas. Aí o David, buscando o Diogo. O Kleberson, perdão Luiz, o Kleberson é o artilheiro da era Silas, digamos assim, com 3 gols. E ele que jogou com o Silas no Atlético Paranaense, disse que o Silas é um cara muito bacana e que ele ajudaria o Silas no que ele precisasse no Flamengo. E o Kleberson é um jogador de talento reconhecido. Foram 5 finalizações do Grêmio, o Flamengo com 9. E todos os momentos importantes que o Flamengo viveu nos últimos anos com o Kleberson em campo. Sempre com o Kleberson de titular do time. Ano passado, depois do time já na liderança, nas primeiras posições, ele se contundiu, né? E voltou no finzinho do campeonato apenas. Mas teve muito bem até ali, até a contusão naquele jogo com a seleção, né? Rafael Marques. 35 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Na Vila Belmiro, 2 para o Santos, 1 para o Corinthians. Em Curitiba, 0 para o Atlético, 0 para o Inter. 7h30 da noite, o Palmeiras venceu o Prudente por 1-0 na Imprudente. São Paulo 2-1 no Guarani. Atlético Goianiense 3-1 no Goiás e o Cruzeiro 2-0 no Ceará. O Cruzeiro com isso é o vice-líder nesse momento do campeonato com os mesmos 44 pontos do Corinthians. Aí você vê o Léo Moura, sai jogando na direita com o Kleberson. Recebe o Diogo do lado direito. Fábio Santos encosta na marcação. Dá uma pedaladinha o Diogo, traz pelo meio. Entrega no Kleberson. Léo Moura pede calma, aponta mais atrás para o Toró. Aí o Kleberson tentou um toque no meio. Chegou o Douglas, recupera, entrega no Jonas. Na esquerda, boa bola para o André Lima. Tentou levar para o pé direito. Faz o passe na ponta direita para o Gabriel. Gabriel marcado em cima pelo Alvim. Levantou por cobertura lá na esquerda. A bola passa pelo André. Não saiu. André Lima evita a saída pela linha de fundo. Cruzamento. Subiu para fazer o corte o Toró. E o Rodrigo Alvim tocou mal. De presente para o Souza. Douglas, Souza, bateu. Defendeu Marcelo Lomba. Que tabelinha de Douglas e Souza quase na pequena área. Adilson. Mais uma vez o André Lima. Recebe o Gabriel. Souza. Como se fosse um ponta direita. Souza. Cruzamento.
Vai chegando o André Lima, o Douglas tentou o desvio. A bola vai pela linha de fundo, o assistente está marcando o escanteio. O Leonardo Moura está reclamando e a gente está vendo aquela tabelinha e a defesa do Marcelo Lomba, que foi sensacional. Não dá para dizer, claro que o torcedor do Grêmio deve estar em casa, puxa vida, ele errou o gol, mas a jogada foi toda uma pintura. Méritos aí para o Lomba, que fez grande defesa. Aí a cobrança do escanteio. Recebe o Douglas na volta. Cruzamento. Essa bola do Grêmio é um perigo. O Grêmio fez 11 gols de cabeça no campeonato. E no último time que mais gols de cabeça fez, sim? E no Fla-Flu, a bola parada do Fluminense foi muito eficiente, enquanto o Flamengo tomou 2 gols de escanteio. Vamos então à participação dos internautas, o seu recado de vídeo. A gente quer te ver por aqui. Vamos lá. Baseado nos 2 últimos jogos, você acredita que o Flamengo tem demonstrado alguma melhora e essa melhora pode progredir para o restante do campeonato? Um abraço e até a próxima. Valeu, Luiz Felipe, lá de Teresópolis, participando com a gente. Ficou bacana. O pessoal capricha. E a gente fala até 15 segundos e ninguém passa dos 15. Maravilha. Valeu, Luiz Felipe. Falcão, esse viés de alta do Flamengo, como o Luiz Felipe está dizendo, se pode realmente se afirmar no campeonato e talvez sonhar com algo mais no alto da tabela, não está fácil, né? O Flamengo tem muita história, tem muita tradição, foi campeão do ano passado, então tem condições, porque o Flamengo é muito bom. O Cleberson e o Renato tem que entrar em forma, ainda jogadores se podem, qualidade. O Renato bate muito bem na bola, tem que se ajeitar um pouquinho na marcação do meio para trás, o Flamengo dá muito espaço, mas essa história, essa tradição pode dar condições ao Flamengo sim de se recuperar bem no Campeonato Brasileiro. Falta do Souza sobre o Léo Moura, tá marcando aí o Sandro Meirahis. Luiz, o torcedor do Grêmio já perdeu a paciência com o Fábio Santos, está vaiando o jogador quando ele pega na bola, até para cobrar lateral. Aí o Rodrigo Alvim do lado esquerdo. David se movimenta pelo meio, lá no interior da grande área. Diogo tocou no Renato, que vira o jogo na direita buscando o Léo Moura. O Cleberson passou no limite para ficar em posição de impedimento. O Léo demorou um pouquinho para fazer o passe. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, só ele racha o ingresso com você. Que impedimento difícil, Renato Marcílio. E foi bem marcado, hein? Você achou mesmo que foi aquele pezinho? É. Eu tô sendo aqui absolutamente ao pé da letra da regra, né? Porque parece que está impedido, mas você vê um pé esticado, é difícil. Esse é aquele lance. Talvez por 10 centímetros. Acertando ou errando, não tem como criticar o auxiliar, é uma covardia, né? Essa vai ao Fábio Santos, Luiz, que o Fernando Becker nos informa. Será que foi porque a torcida do Grêmio entendeu que a jogada do Leonardo Moura foi em cima dele, por isso saiu o gol? Olha, seria muita injustiça se for só por isso. Eu não vi nenhuma outra coisa que justificasse uma vai em cima do lateral esquerdo do Grêmio. Léo Moura, mais atrás do Diogo. Tentou botar na frente, passou pelo Fábio Santos. Tocou no Cleberson, devolveu no Diogo, de esquerda, foi travado. O Fábio Santos se recuperou e simplesmente salvou o gol. Porque o Diogo na tabelinha, olha o Fábio Santos, ele volta. E se ele não faz isso que você está vendo de novo, provavelmente o Vitor ia ter muito trabalho para conseguir evitar o gol do Diogo. Ô Luiz, e já está o Lúcio no aquecimento. Exatamente, essa vaia não é de hoje, viu? No último jogo do Grêmio aqui no Estádio Olímpico contra o Palmeiras, ele também foi vaiado e acabou sendo substituído no segundo tempo. Escanteio para o Flamengo, já cobrado, subiu o Vitor. Com as duas mãos, socou, tirou dali a lateral na esquerda, favorecendo o time do Flamengo aos 41 minutos. Estamos caminhando para a parte final do primeiro tempo. Já já temos show do intervalo para você. No Engenhão segue 2 para o Vasco, 1 para o Botafogo. Botafogo teve o Herrera expulso. E o cruzamento, Vitor, a bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, dedicação total é ter preço baixo. E neste fim de semana, depois do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, tem o Auto Esporte e na sequência o Esporte Espetacular. E olha, além das atrações, das reportagens especiais do Esporte Espetacular, nós teremos o Troféu José Finkel, Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, e um Fla-Flu das piscinas, hein? Nos 50 metros nado de borboleta, nós teremos o César Cielo, grande Cezão,
que ganhou essa prova, inclusive no Pan Pacífico, uma competição importantíssima que aconteceu nos Estados Unidos, né? Ele, o Nicolas Santos, pelo Flamengo, e o Caio Márcio, que já foi recordista de piscina curta dessa prova pelo Fluminense. Uma das provas que o Esporte Espetacular mostra para você. Cruzamento lá para o Diogo. Chegou o Renato, ganhou. Kleberson. Na esquerda para o Alvim. Se movimentou o Kleberson. Cruzamento, a bola vai passando e vai à esquerda do gol do Vitor. O Vitor deu uma olhadinha para os companheiros ali. E não é que deu um pequeno susto no Vitor. E aí Leonardo Moura. É sempre um caminho muito importante do Flamengo, sendo assim nos últimos 5 anos. 295 partidas dele hoje com a camisa do Flamengo. 295 partidas. André Lima. Aí o Santos foi desarmado. Foi o Jonas. Ameaçou, ganhou bem do Léo Moura. Aí o Jonas vem pelo meio. Viu muito bem o Gabriel. Gabriel recebe na direita. Se movimenta o Jonas, o Douglas também pela direita. A bola para o Douglas. Ronaldo Angelim foi, deu o bote certo e a lateral que favorece o time do Grêmio. Gabriel arremessando para o Jonas. Tabela, David. E escanteio. O David conseguiu um desarme, olha só. Tentou fazer o giro e bota a mão no corpo do Douglas. Chega a ter um dedo ali na camisa do Douglas. Mas Cília fala já depois do escanteio. O Fábio Santos vai para fazer a cobrança do escanteio. Se movimenta o Wilson, se movimenta o Rafael Marques. O Jonas cai. Reclama. Rodrigo Alvim e Renato. Renato tenta enquadrar o Jonas, como quem diz. Tá querendo induzir a arbitragem a expulsar alguém. Olha o Renato. Tá bravo o Renato, rapaz. Mas é muita discussão para pouca coisa, né? O Sandro Meirahich chama o Renato. A gente tá vendo o início do problema, né? O Jonas e o Rodrigo Alvim. Cair não tem motivo para cair, claro, né? Mas o Sandro não puniu o Renato com o cartão, não. Bateu um papo com ele. Enquadrou no verbo o Renato, camisa 11 do Flamengo. O Renato deu pra gente falar uma coisa tipo, não foi nada. E foi isso que a gente viu mesmo. Fábio Santos na cobrança do escanteio fechadinho. Subiu para fazer o corte o David. O Corrêa tentou botar o Rodrigo Alvim tentou botar. Olha o gol acontecendo na rodada. Tem bolinha anunciando que a rede balança. E o Corinthians empata. Elias está jogando muito. 2 para o Santos, 2 para o Corinthians. Jogaço na Vila Belmiro. E olha o Jonas. Bola volta no Souza. Fez o drible. Tocou no Léo Moura. Sobrou no Adilson. Daí Adilson. O Silas, o Renato, personagens do jogo dela. O Renato tá trabalhando de luvas, né? Mas, sinceramente, Falcão, você preside aqui, hoje tá um clima agradável. E ele viveu isso já aqui, né? Enfim, mas acho que é um pouquinho de expedição, sabe? Ele era padeiro, entregava pão às 4 horas da madrugada em Bento Gonçalves. Mesmo que muito tempo no Rio, mas não tá frio pra luva. Acho que é superstição. Deve ser superstição mesmo. A bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Olha, pelo frisson que teve aqui, é isso aí, olha. E Paulo Baier faz 1-0 para o Atlético sobre o Internacional. Que arrancada do Atlético, dirigido pelo Carpegiani. Aí você vê o Léo Moura adiantando para o Diogo, posição é legal. Kleberson vai para a boca do gol, David também. Ele toca atrás no Léo Moura. Muito acionado o Léo Moura nesse primeiro tempo. Vira o jogo para o Corrêa. No momento em que o Sandro Meirahich apita, fim de papo no primeiro tempo. 1 para o Grêmio. Gol marcado pelo Douglas, 1 para o Flamengo, gol do Kleberson. O show do intervalo começa com os nossos repórteres. Lembrando que está 2-2 na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Corinthians vai mantendo a liderança, indo a 45 pontos. E está 1 para o Atlético Paranaense, 0 para o Internacional em Curitiba. Os nossos repórteres estão ali à beira do campo. Dentro do campo é lugar para o juiz, bandeirinha, jogadores. Eric Faria, Fernando Becker. Chegando aqui no zagueiro Rafael Marques, como é que o Grêmio tem que fazer esse segundo tempo aí? Para tentar fazer com que o Flamengo não tenha tanta posse de bola e tentar fazer o gol da vitória, Rafael. Tem que marcar mais em cima, o time tem que sair mais. Fizemos gol, recuamos muito. A equipe dele tem qualidade. Tem que marcar mais em cima para poder ficar melhor o jogo. Eric. Falar com o Léo Moura, que talvez tenha sido o jogador mais acionado do Flamengo. É pela direita que o Flamengo vai encontrar o melhor caminho, Léo? Tem que aproveitar, porque ali tá tendo espaço. E fazer o que a equipe vem fazendo, virar a bola rápido para me pegar de mano a mano. Na jogada individual saiu o gol.
Agora, o Flamengo tem tomado gols muito no início, sempre tendo que correr atrás. É desatenção? É o que está acontecendo? A gente está um pouco desatento mesmo. Já vários jogos que está acontecendo isso. A gente tem que procurar acertar, porque para depois correr atrás é complicado. Certo, Léo. Luiz Roberto. A gente está revendo o gol marcado pelo Douglas e o gol do Cleberson, os gols do primeiro tempo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Mas vamos fazer o seguinte, olha, a rodada, essa é a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem 2 clássicos estaduais esta rodada, então vamos a eles. Nós vamos mostrar para você, Vasco 2, Botafogo 1, o jogo está no finzinho. E o empate no primeiro tempo de 2 para o Santos, 2 para o Corinthians, 4 gols na Vila Belmiro. Vamos curtir tudo isso na voz marcante do nosso Léo Batista, que vai chegar daqui a pouquinho, Léo. Depois fazer o seguinte, pro intervalo, Léo, e na volta você volta e a gente bate esse papo, troca essa bola com muitos gols. Já já nós voltamos. Globo, a gente se vê por aqui. Com 3 para marcar, mas foi muito mais esperto o Cleberson do que o Rafael Marques ter falhado. O Flamengo mexeu 2 vezes, hein? O momento em que o juiz autoriza a bola rolando, está valendo no Olímpico em Porto Alegre. 1 para o Grêmio, 1 para o Flamengo. E está valendo a informação do Eric Faria. Saíram Ronaldo Angelim com a 4 e Cleberson com a 15. Entraram Jean com a 26 e Maldonado com a 13. Ambos saíram cansados. E no Grêmio, o Fábio Santos, lateral esquerdo, estava sendo vaiado, saiu para a entrada do Lúcio, camisa 14. Portanto, 3 alterações. As do Flamengo, certamente por uma questão fisiológica. E o Cleberson, um dos jogadores que mais se desgastaram no Fla-Flu do último domingo, teve câimbras no fim do jogo. Chegou até a se cogitar a possibilidade dele ser um dos poupados, mas não foi. O sinal fez até o gol. E o Angelim, que seria até poupado, mas acabou sendo escalado. 34 anos, dos jogadores mais experientes do time do Flamengo aí. E tinha jogado todos os jogos até então do campeonato, Luiz. A explicação do lado do Grêmio para sair do Fábio Santos não foi por causa das vaias, viu, Luiz? Foi porque o Lúcio é mais veloz e pode marcar um pouco melhor aquele lado. E o Renato também disse que o Fábio Santos vinha sofrendo muito o 2-1 ali em cima dele. Comecinho do segundo tempo para você. Marcado impedimento no ataque do Grêmio. Os jogadores do Grêmio não gostaram da marcação do assistente Enio Pereira de Carvalho, não. E a gente vai ver que o Enio, ele está um pouquinho à frente da linha do último homem. Acertou. E ele acertou e ainda tem a questão da linha da faixa do campo, né? Exato. Grama mais escura, né? O corte da grama que deixa o gramado listrado, isso facilita a visualização do auxiliar. Você sabe como é que se faz para deixar o campo de cor diferente, Marcelo? Corta para um lado e corta para o outro. Não é não, Marcelo. É a altura do corte. Você corta numa altura 2, são 3 níveis. E aí corta na altura 3 milímetros de diferença. Marcelo, agora também você sabe sempre tudo. Hoje eu consegui. Aí vem o Grêmio pela esquerda com o Douglas. André Lima vai pelo meio. Douglas tentou pro Jonas, apareceu o Correia, fez o corte. Leonardo Moura de cabeça, ele apara a jogada pro Toró. Ela vem um pouco mais atrás, o Douglas aperta. O Toró chutou, a bola saiu diretamente pela linha de lado. Você tá vendo aí o Jean, que entrou no lugar do Ronaldo Angelim. Aí o trabalho do artilheiro do campeonato, do Jonas. Bola volta no Adilson. André Lima tá de braço levantado, ele fez o levantamento pro André Lima. Subiu o Jean para fazer o corte. O Rodrigo Alvim agora completa. O Jean, que é um jogador mais alto que o Ronaldo Angelim. A escalação dele foi cogitada até por conta mesmo do jogo aéreo. E agora a falta do David sobre o André Lima. E o Douglas já vai se apresentando lá para fazer a cobrança. É o momento que o André Lima desabou. Se sentiu tocado ali, né, nas costas pelo David. E o Silas continua conversando. Normalmente é com o irmão dele, o Paulo Pereira, que é o auxiliar técnico do Silas, naquele rádio de comunicação. 33 metros e meio, a distância da bola para a linha de gol. Os 9 metros e 15 da distância regulamentar estão respeitados. Aí Douglas fez o levantamento, subiu o Jean. Aliás, subiu o David para tirar essa bola. Ela fica com o Léo Moura. O Lúcio apertou. Léo Moura saiu jogando errado. Souza está no chão. Falta do David sobre ele. Deu vantagem. Lúcio. Ele, o Léo Moura. E o juiz está marcando falta do Léo Moura sobre o Lúcio. Aliás, ele pode até marcar a falta anterior. Ele vai ver o que aconteceu lá naquela jogada que ele deu a vantagem sobre o Souza. E depois ele apita assim que acontece a dividida com o Léo Moura. Essa é a bola que bate, né? É absolutamente acidental. Aí tudo bem, o jogo prosseguiu. Aí tem a entrada no Souza. O juiz mandou seguir. E aí a bola ainda vai sobrar lá na frente para acontecer a falta do Léo Moura sobre o Lúcio. E o cartão bem aplicado no Souza, né?
Perdão, no David, zagueiro do Flamengo. Que fez a falta atacante do Flamengo. O zagueiro é dele também, Marcelo. Que fez a falta sobre o Souza. O David, zagueiro, que chegou a ser chamado de David Braz, mas que hoje ele falou, não, é David mesmo, tudo bem. Tudo bem. David, zagueiro. E David, atacante. Souza na cobrança da falta. E vem outra vez a pressão do time do Grêmio. Souza fez o levantamento muito forte. Globo, a gente se vê por aqui. Voyage. Quem conhece não quer outro sedã. E assim que a bola parar de rolar, o placar da rodada entra em campo com o Alex Escobar, mostrando a cobertura completa dos jogos. Desta que é a quinta rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras 1-0 no Prudente, São Paulo 2-1 no Guarani. O Atlético Goianiense venceu o Goiás por 3-1. O Elias fez mais um gol, aquele camisa 10. Outro dia disseram que ele estava sendo negociado. Ele continua no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro venceu o Ceará por 2-0. Vasco e Botafogo 2-2. O Botafogo perdia por 2-0. Foi buscar o empate, está sangrando o Ferdinando, né? E está sangrando bem, viu? Olha, vai na descida ali. O pé do jogador do Grêmio. Vamos ver, olha, de novo ele vai. Pé do Souza, olha. Agora. Mas com o cravo da chuteira ali. É exatamente o pé esquerdo do Souza. Mas puxa, que acidente, hein? Não pode, o jogador não pode continuar sangrando em campo. E para voltar, o sangramento tem que estar estancado. É assim que diz a regra do jogo, né? Às vezes quando a gente fala, essa regra eu concordo, por sinal, né? Todos nós concordamos. Exato. Mas essa é uma mudança de regra, de orientações, na verdade, até preventiva, no sentido de doenças contagiosas mesmo, né, e tal. É para preservar a saúde de todo mundo. Está sendo atendido aí fora de campo o Ferdinando. Temporariamente com um homem a menos o Grêmio. Correia vai na cobrança da falta, ele fez o levantamento. O desvio, a bola vai sobrar com o Diogo, que protege e deixa a bola sair pela linha de fundo em escanteio. O Diogo está querendo a bola curtinha ali, mas o Correia nem posicionou. Enquanto você viu o Vitor marcando, o Vitor e o Rafael Marques marcando o David Braz, o zagueiro. O David, atacante, também se posiciona. Levantamento. Subiu para fazer o corte o Adilson. Aí Leonardo Moura. Tentou completar a jogada o André Lima. A bola voltou no David. Ele tentou um passe mais à frente. Quem estava lá adiantado era o Jean. A bola sobra na direita com o David Braz. O David zagueiro. Ele arruma um lateral que favorece o time do Flamengo. É o comecinho do segundo tempo para você. Estamos com 7 minutos de bola rolando no segundo tempo. O Ferdinando segue sendo atendido fora de campo. É o substituto do Rockenbach, que hoje está suspenso. André Lima. Jonas. Aí o Douglas. Passa o Gabriel na direita. Jonas faz a infiltração ali pela amiga direita. A bola é para ele. Tentou o chute. Bateu bonito. Bateu sobre o gol. E o Renato agora parece... chama jogadores, dá para conversar, né, Fernando? Dois garotos. Agora ele está conversando com o Robertson, que é atacante, fez o gol ano passado na final, no último jogo da final do Campeonato Brasileiro, lá no Rio, contra o Flamengo. E também chamou o Fernando, que é volante, mas o Fernando já voltou. Não sei se vai ter condições o Ferdinando, hein, porque ele está sendo retirado aqui para o banco de reservas nesse momento. O sangramento a gente percebeu na hora do acidente, né? E a gente tá vendo aí o Diogo. Vai para cima da marcação do Wilson. Tentou o cruzamento pro David. A bola vai sobrar Renato e Adilson que faz o corte. E sai jogando com o Douglas lá na esquerda. Chega a Toró na marcação. Aí se manda o Douglas, sempre muito ágil, muito técnico. Lúcio na esquerda. Jonas no meio. Tocou no Jonas, devolveu no Douglas. Botou pro Lúcio. Tá marcado o impedimento. Momento em que o Robertson. Exatamente, Luiz. O Robertson entrou no lugar do Ferdinando. O corte do Ferdinando foi por dentro da boca. Estava difícil de estancar o sangramento. E aí não deu mais para ele. O garoto aí, Robertson, no lugar dele. É um acidente, né? Ele acabou se chocando. O Souza faz o movimento com a perna esquerda. Ele está na descendente. E acaba machucando o rosto do Ferdinando, que
já foi pro vestiário. Douglas, vem outra vez o time do Grêmio. André Lima pela esquerda, bola para ele, recebe o André. Vai Jean na marcação. O André tem o Jonas se movimentando pelo meio. Tem mais atrás o Souza que chuta forte. Souza recolheu de pé direito. Levou para a esquerda. Vai levando o Souza. Trabalhou com o Lúcio. Lúcio domina do lado esquerdo. Vem cruzamento muito alto. Subiu para fazer o corte ao fim. E a bola saiu pela linha de fundo. É escanteio para o Grêmio. Amanhã nós teremos Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense com 42 pontos. Está em terceiro. O Cruzeiro foi a 44, é o vice-líder. Corinthians está ainda a 45 com empate. É líder do campeonato. E vai para fazer a cobrança. O Souza do escanteio fez o levantamento. Gol! De Jonas, o artilheiro! É do Grêmio! Cobrança do escanteio do Souza. Um desvio de André Lima. E o complemento de Jonas de biquinho. Oportunista. Para fazer o 12º gol dele no Campeonato Brasileiro. E deixar o Grêmio na frente. Jogada pelo alto do Grêmio é muito forte. Não foi um gol diretamente da jogada pelo alto, mas ela foi decisiva, né, Falcão? Foi decisiva. O André saltou bem, cabeceou no gol. Inclusive achou que tivesse sido ele o gol. Até a verdade que ele saiu vibrando. E o Jonas oportunista. O Jonas vive uma grande fase como goleador. Aí o Douglas trabalhando. Robertson. De novo no Douglas. Robertson mais atrás agora para o Adilson. Ele jogo lá do lado esquerdo para Lúcio. Aí o artilheiro Jonas. Devolve no Lúcio. Vai para cima da marcação do Léo Moura. Vem o Lúcio. Traz pela diagonal. Chute foi à direita do gol do Lomba. Resta saber se o Lomba tocou nessa bola antes dela sair. Acho que sim. Talvez ele tenha entendido que a bola tocou no jogador do Flamengo lá na hora do chute. Aí ele tentou evitar o escanteio. Exato, né? Foi lá, porque o Lomba tocou na bola muito fora do campo. Porque ela resvalou no zagueiro do Flamengo no chute do jogador do Grêmio. A torcida do Grêmio não para de cantar um só instante. E vem cobrança de escanteio. Rafael Marques tocou de cabeça sobre o gol do Marcelo Lomba. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. E nesta segunda estreia, a nova novela das 6, Araguaia. Aí o Léo Moura. David. De novo no Léo Moura. Mais atrás é Toró quem recebe. Pois aí o Jean. Vai marcando do lado direito o Jean. O David vai ficando mais do lado esquerdo da defesa do Flamengo. Rodrigo Alvim. Foi desarmado o Diogo. Lateral para o Flamengo do lado esquerdo. Renato tenta a jogada individual. O Wilson. E o Wilson saiu com bola e tudo. É lateral para o Flamengo. Vai lá para fazer a cobrança o Rodrigo Alvim. O Diogo foi desarmado. A bola vai ficar com o André Lima. Souza. O Jonas estava adiantado. É um lance difícil porque o bandeirinha está com o rosto, o campo de visão dele está com o rosto todo virado para o lado esquerdo daí, por quase no ombro ele está olhando, né? Aí tem que correr do campo visual rapidamente para flagrar esse impedimento. Aí quanto mais perto do lance, mais difícil fica. Aí você vê o Diogo tocando mais atrás no Léo Moura. Ele tentou um cruzamento, não entendeu o Renato, a bola talvez não tenha força, mas teve para sair. Tem apenas tiro de meta. Os internautas que navegam pela grande rede, mandam suas mensagens, seus vídeos, estão participando com a gente. Quem tem o meio campo mais criativo, o Grêmio ou o Flamengo? Pergunta do Diego, lá de Salvador. Valeu, Diego, obrigado pela participação.
Se é torcedor do Vitória, tá preocupado. O time é 14º também. Se é torcedor do Bahia, tá feliz da vida. O time empatou ontem num Pituaçu lotado, mas tá na liderança da segundona. E aí, Falcão? Se equivalem, né? Porque o Cleberson é muito bom jogador e o Douglas tem qualidade técnica, de passe, de técnica. Dois volantes iguais. O Grêmio e Flamengo tem dois jogadores mais de contenção. O Grêmio agora não tem mais dois volantes, porque o Souza veio jogar no lugar do Ferdinando, então o Souza não é mais volante. Mas no jogo de hoje tá muito igual, não tem nenhuma diferença. Robertson levantando. A bola vai sobrar. Jonas driblou, bateu, Lomba segura firme. Fim de semana tem Fórmula 1 na Globo, sábado às 11 da manhã. O treino que define as posições. No domingo às 9 da manhã, horário de Brasília, a corrida. Clima de decisão na Fórmula 1. É aquela corrida que acontece à noite. É muito legal, por sinal. O juiz está marcando uma falta do Diogo. O Renato seguiu na jogada, mas o lance já estava parado. Foi o próprio Renato que fez a falta lá atrás, né? Quando ele foi para a dividida com o Wilson, ele já havia feito a falta no Souza. Luiz, sobre o Jonas, ano passado ele teve uma lesão no tornozelo e aí não conseguiu brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro e até atingir uma meta pessoal de 30 gols. Desculpa te interromper. É que o Souza, ele torce o pé direito, fica preso de uma forma estranha no chão, que vira inclusive o joelho direito dele. E ele tá com uma reação assim, meio de desespero, olha lá. Dá uma virada ao pé, prende, Falcão, tá vendo? Ele teve uma lesão séria de joelho, né? Ficou uns 8 meses parado, então deve estar preocupado com isso. Torceu o joelho, todo jogador que torceu o joelho, eu tive, não torci, mas tive uma operação de joelho. Qualquer coisa que acontece depois disso, você fica preocupado e assustado. Exatamente por isso que eu interrompi o Fernando Beck, pela reação do Souza. Ele chegou a socar o chão, levar as mãos na cabeça. E a gente tava com a imagem bem fechadinha, viu, Fernando? Por isso que eu tava com esses detalhes aí mostrando para todo mundo. Mas parece que é tornozelo mesmo. O atendimento ali foi no tornozelo, parece que não é no joelho. Ele que se recuperou há pouco, né, de uma lesão grave no joelho. Aí você vê o David. Recuperação, sai jogando o time do Grêmio. Aí o André Lima. Leonardo Moura quase recuperou essa bola. O André Lima vira o jogo na direita. Já o Fernando Becker completa as suas informações. Aí você vê o Gabriel tocando a jogada para o Douglas. Tentou a deixadinha de calcanhar para o André Lima. Mas o passe saiu errado. Correia sai jogando para o Flamengo, tocando no Renato. Tem o David pelo meio, Léo Moura na direita. O time do Grêmio já se recompôs na marcação. Recebe o Diogo do lado esquerdo. Aí arranca o Diogo, vai para cima da marcação do Souza. Ganhou o primeiro. Outro drible, bateu colocadinho. A bola foi à esquerda do gol do Vitor. Souza caiu agora. E é o problema agora no tornozelo, conforme vocês destacaram. Ele imediatamente leva as mãos ao tornozelo direito. Fernando, pode completar suas informações. A gente falava que o Jonas foi atrapalhado por uma lesão no tornozelo. Não conseguiu atingir uma meta pessoal de 30 gols. Mas neste ano ele é o artilheiro isolado da competição. Já fez 31 gols. Olha só que interessante. Se ele marcar mais 11 gols com a camisa do Grêmio, ele vai ficar entre os 5 maiores artilheiros da história do clube. Vai deixar para trás jogadores como Ronaldinho Gaúcho, centroavante Jardel, o atacante Paulo Nunes e o próprio técnico dele hoje, o Renato Gaúcho. Ele fez esse gol hoje. Um biquinho de pé. Olha lá, André Lima. Acho que foi mais no peito do pé, olha lá. Sei lá, é meio no peito, meio no... Mas botou pro fundo do gol. 12º gol dele no campeonato. Quer dizer que são 31 com esse ou 32, Fernando? 31. 31. O Souza não deu para ele mesmo, vai ser substituído. Garoto Fernando, camisa 15, recentemente estava servindo a seleção brasileira sub-20. Em campo, portanto, com a camisa número 15, o Fernando. Sai machucado o Souza. Renato agora, por força, né, da lesão do Souza, compõe 2 volantes, o Adilson e esse garoto que entrou. Ele arriscou, na realidade, quando ele colocou o Souza como segundo jogador de marcação, ele acreditou na vitória, agora ele recompõe na marcação. O Souza vai saindo na marca móvel, né? E aí você vê recebendo o Robertson, tentou o chute pro gol, foi travado, a bola espirrada fica com o Lomba. Já passamos de 18 minutos de bola rolando no segundo tempo. Veja aí o Souza, pode dar uma olhadinha lá pro tornozelo. Todo jogador também que sofre uma contusão como ele, uma contusão séria, né? Tudo que envolve aí um outro problema, mesmo que não seja no joelho, pode ser no caso do tornozelo, bate aquela preocupação, né?
ter que passar por isso tudo de novo. E às vezes uma lesão no tornozelo é muito pior que uma lesão no joelho, depende da gravidade do caso. Jesus teve 2 operações de joelho. Então, o jogador, qualquer hora que cai no chão, torce um tornozelo, fica preocupado. E o Flamengo com o Diogo Vitor. 2 vezes, agora com o David. Foi limpo, foi na bola. Travou certinho, sai jogando o time do Grêmio. Deu uma de goleiro e uma de zagueiro. Foi perfeito. Sua narração foi perfeita. Travou na bola, os jogadores do Flamengo reclamaram a penalidade máxima, que não aconteceu. E aí o Lúcio. André Lima vai para a boca do gol. Ele tentou passe buscando o Douglas. Chegou o Jean. Aí o Correia. Adilson aperta. Ganhou. Tocou de novo no Lúcio. Do lado esquerdo é Douglas quem fica com a posse de bola. Fez o cruzamento para o André Lima. Foi atrapalhado pelo David e é só tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, divirta-se mais com seu primeiro smartphone. Nosso Renato Marcília, que é sempre corajoso, às vezes ele não espera o replay. Mas não foi pênalti, foi na bola. Agora, foi Mas por pouco. foi um risco. Eu ia dizer, o risco que ele correu foi por um detalhe que ele não fez pênalti. No segundo tempo, Luiz, o Grêmio voltou muito mais agressivo. A atitude do Grêmio é mais agressiva. O Flamengo está mais vendo o que vai acontecer. De vez em quando aparece esse jogador de jogo e tenta fazer alguma coisa. Mas só ele que está tentando. O Leonardo Moura parou um pouco. O Grêmio baraca um pouquinho melhor aquele setor do Flamengo. E o Grêmio tem uma atitude um pouquinho mais de frente, mais corajosa que o Flamengo. Rafael Marques pegou o Diogo, hein? O juiz marcou a falta. Achei até que ele talvez fosse punir o jogador do Grêmio. A gente está revendo o lance. Era lance de cartão, Marcília? Eu mostraria cartão. Ele tomou o drible, deixou a bola e foi no corpo do jogador do Flamengo. A falta é mais ou menos ali da intermediária. No último domingo no Fla-Flu, Renato Abreu fez o primeiro gol dele na volta, né? Depois de passar 2 anos jogando no mundo árabe. Acertou um chute monumental do outro lado, é verdade. Isso antes de ele sair do Flamengo era rotina para ele. Acertar e dos dois lados, olha, 29 metros a distância. O Correia para bater de pé direito, o Renato para bater de canhota. Aí o Renato fez o levantamento, o toque de cabeça. Vitor, sensacional! Jogadores do Flamengo queriam gol. O capitão do Grêmio opera um milagre. Vai jogando o Grêmio. Daqui a pouco a gente vai rever esse lance. Vem aí Petkovic. Daqui a pouco o Pet aos 37 para 38 anos. Acabou perdendo a condição de titular com a chegada do Silas. Aí o Diogo. 22 minutos do segundo tempo. O Flamengo vai crescendo. Maldonado. Correia. Leonardo Moura. Ele toca mais atrás. E agora o Maldonado vai jogar a bola para a lateral, para que o jogador do Grêmio seja atendido. É o Adilson que está caído ali, ó, com um probleminha, me parece, no rosto. Nessa jogada com o Correia ali. Correia quase que sofreu a falta. O juiz entendeu que foi tudo normal, né? Depois ele tenta meio que se desvencilhar assim do Adilson. E a gente vai rever agora a cabeçada. Olha, tudo bem, foi um milagre, eu diria. A bola bate na trave primeiro e depois no peito do Vitor. Mas não entra, não. Porque o Vitor não está sequer dentro do gol, né? Tudo bem, o Vitor foi bafejado pela sorte, né? Num primeiro instante, a impressão é que ele teria tocado diretamente na bola. Mais uma vez a cabeçada. E a bola bate na trave, no peito, no corpo do Vitor. A cabeçada foi do David, o zagueiro do Flamengo. O David zagueiro, o David Braz. E o Souza vai saindo aí carregado, com uma torção no tornozelo direito. Parece que a contusão do Souza
preocupa. Ele já está, inclusive, com aquela... Antigamente era bolsa de gelo, agora como é que chama? Continua sendo bolsa? Bolsa de gelo. É aquela que tem aquele velcro bonitinho, é tudo moderno, né, Falcão? Abraça o tornozelo. Gostei, abraça o tornozelo. Aí o David, o atacante. Petkovic já está em campo. Isso. David... Já eu informo quem saiu. Saiu o Rodrigo Alvim e me parece que o Silas pediu para o Correia fazer o lado esquerdo aqui, viu, Luiz? Tem que o Falcão observar aí, mas pelo que eu entendi pela sinalização aqui é o Correia. E o Correia, por enquanto, está ali. Vai chegando o David na cobertura, faz o corte, faz bonito. É roubada de bola em cima do Robertson. Ele toca no meio para o Renato. Faz o movimento, engana bem a marcação do Fernando. Aí ele toca na direita para Leonardo Moura. Pet na esquerda para o Correia, como se fosse um lateral mesmo de ofício. E o Gabriel faz a falta sobre o Correia. O jogador do Grêmio não gostou da marcação, não. Ele está ali ponderando para o juiz que teria tocado na bola. Não, mas fez falta, sim. O Pet fez a cobrança. Para sorte do Pet, o juiz entendeu que ele, Pet, havia solicitado a barreira, digamos assim, né? Então ele tinha mostrado o apito. Olha lá, de novo ele mostra o apito. Quem sofre a falta é quem pede a barreira. Os caras sofreram a falta, quiser bater rapidinho, jogo que segue. Foram 9 faltas cometidas pelo Grêmio, 7 apenas pelo Flamengo. Pet na cobrança. O André Lima tirou. Bola mal, fica com o Maldonado. Aí ajeita na direita para Leonardo Moura. Levanta. Vitor saiu, foi no segundo andar dele. São 16 faltas, um jogo bastante leal, limpo, né? Posição é legal, hein? Jonas recebeu. Douglas pedindo. Jonas pode definir o jogo por cobertura. Maldonado. Jonas levantou pro gol. Passa e vai pela linha de fundo. O Jonas teve tudo para definir o jogo aos 25. Posição é legal. E aí o toque por cobertura saiu fraquinho. E o Maldonado, esperto, chegou e salvou a vida rubro-negra. E ele não tinha como tocar pro Douglas. Ele olhou pro Douglas, o Douglas estava bem marcado, não tinha como tocar. O Douglas meio que reclamou dele, mas não tinha. Tinha o jogador do Flamengo marcando o Douglas. O erro foi não ter batido mais forte. E aí você vê de novo o Jonas. Vive grande fase, o artilheiro do campeonato. Cruzamento para André Lima. Lumba! E o Jonas vai jogando muito. Olha a bola que ele botou para o André Lima. Grande defesa do Marcelo. Escanteio favorecendo o time do Grêmio. 26 para 27 minutos. Fica ali o André Lima se lamentando. Rafael Marques, Wilson, Jonas, os grandalhões do Grêmio na grande área, levantamento, subiu Correia, Diogo domina, Leonardo Moura no Pet, boa bola para o David, na esquerda Correia, se movimenta o time do Flamengo do lado esquerdo com o Diogo. Correia tentou um toque para o Petkovic, ele protege, trabalha com o Maldonado. Aí o chileno entrega para o David. David adiantou para o Renato, abriu, vai chegando lá para fazer o corte. O Wilson, bola volta no David. De cabeça para o Renato, tentou girar para o Diogo. Mais uma vez o Wilson. E o Correia vai recomeçar lá com o goleiro Marcelo Lomba. Já passamos de 27 minutos, daqui a pouco, assim que a bola parar de rolar, Alex Escobar chega, comandando o placar da rodada. E amanhã tem o Alex Escobar no Globo Esporte. Meio-dia e 5, né? Meio-dia e 7. Durante o horário político, a vigência do horário político, o Globo Esporte um pouco mais cedo. As notícias da sua cidade também. A exemplo do Jornal Hoje, que está começando meio-dia e meia. Horário de Brasília. Ô Luiz, o Renato Gaúcho está bastante agitado aqui na beira do campo, principalmente no lance que o Jonas acabou de desperdiçar. E a curiosidade, voltou sem as luvas para o segundo tempo. Será que ele escutou vocês? Alguém falou para ele sobre os comentários das luvas dele? E o Pet vai lá para fazer a cobrança da falta. Vem levantamento do Petkovic, subiu o David. Fernando tirou. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. E é um gol importantíssimo para o campeonato, hein? O Corinthians faz o terceiro com o zagueiro Paulo André.
O Corinthians vai ainda a 47 mil pontos e ainda tem um jogo a menos. O que obriga e muito o Fluminense, que tem um adversário que é um gigante do futebol brasileiro e vive um drama que é o Atlético Mineiro amanhã no Engenhão. Corinthians que tem uma semana de fogo, para muitos a semana decisiva, porque é o Santos na Vila hoje e o Inter aqui domingo. Aqui em Porto Alegre, né, no estádio do Inter. Aí você vê o Pet tocando na direita para o David. Fez o drible, Renato pediu, Diogo também. Cruzamento, Diogo. Wilson tirou, bola voltou no Pet, de cabeça para o Correia. Adilson tirou, bola volta no Toró. Adianta, Pet, vira na esquerda para o Correia. Correia tentou fazer o levantamento, Diogo subiu de cabeça. O Renato não alcança e a bola vai pela linha de fundo. Errou a cabeçada do Diogo, na verdade. Mas o Flamengo foi para cima. Começou a criar situações, mudou a atitude, uma atitude mais agressiva, mais de frente, tentando o empate. O Flamengo tomou o segundo gol, estava muito parado em campo. Agora tenta buscar o jogo. E é evidente, o Petkovic tem muita qualidade de passe. E isso pode fazer uma diferença. O Pet viu que a bola bateu no ombro do Diogo. Diga. O Pet, por exemplo, no último jogo, ele sequer entrou em campo contra o Fluminense. Quer dizer, o Silas está tentando usar o Pet da melhor maneira possível diante das circunstâncias físicas. Petkovic, da idade, 38 anos. Daqui a pouco tem um placar da rodada. Você vai curtir todos os gols desta aqui, é a quinta rodada do segundo turno. Jonas, ele e o David. Escanteio para o Grêmio. Jonas é muito rápido. O David, do zagueiro do Flamengo, está indignado com a marcação do escanteio. A gente vai rever a jogada. O último a tocar na bola foi o Jonas, realmente. O juiz marcou escanteio. Meia hora de bola rolando no segundo tempo. Se movimenta o Adilson, se movimenta o André Lima. Levantamento muito forte, subiu. O David fez o corte, tocou no Correia. Correia tentou para o Diogo, marcado pelo Fernando. Entrou, tem uma força física o Fernando incrível. Tudo bem que entrou agora há pouco, né? Tá fresquinho no jogo. Aí o Vitor faz o levantamento lá na ponta esquerda. André Lima. Jonas está na grande área, André Lima. Tentou o levantamento pro Jonas. Marcelo Lomba saltou, a bola foi pela linha de fundo. O Jonas conseguiu uma final. O Lomba tocou nessa bola, hein? Vamos ver de novo. Tocou sim. Olha só, o Lomba opera, na verdade, uma defesa que é a mais difícil do jogo. O juiz deu tiro de meta, mas que defesa fez o Marcelo Lomba? Como ele apontou o tiro de meta, eu não soltei aquele grito de defender o goleiro, coisa do gênero. Fiquei na minha, né? E que fase é do Jonas. Do jeito que ele toca na bola, vai no gol. Que fase! Por isso que de repente ele está aqui fora da área, ele está chutando com ângulos, sem ângulos, porque ele está muito confiante. Petkovic levou para o pé esquerdo, tocou no Renato. Leonardo Moura recebe do lado direito. Tentou driblar o Moura, ganhou, bateu bonito, Vitor segura firme. O Moura agora resolveu não cruzar, ele cruzou todas no jogo, é a primeira que ele chuta. Aí o levantamento lá para o Jonas. O David desvia, lateral que favorece o time do Grêmio. 32 minutos. Aí o Renato Gaúcho. Nitidamente o David falou, quer saber, é o Jonas. É, e como é o jogo, né? Ele começou de luva, o Renato já tá de camiseta. De casaco, olha como ele tá agora. Tirou luva, manga curta. Jonas levantou. Douglas, André Lima. O corte do Jean. Torcida do Grêmio. Vai à loucura, o Renato Gaúcho faz milhares de gestos ali à beira do campo. Não foi o tempo que virou, foi o Renato que virou. Vamos ver a chegada do Jean em cima do André Lima. E aí, Renato Marcelo? Não é pena. Já está com os joelhos dobrados, quase ajoelhado no chão, quando o jogador do Flamengo toca nele. Toró. 33 minutos do segundo tempo, 2 para o Grêmio, 1 para o Flamengo. David. Passe errado, chegou lá atrás, Rafael Marques dá um chutão para o ataque. Daqui a pouco tem o placar da rodada, o David agora se enrolou.
Ninguém fala nada, isso é coisa pro goleiro. O Marcelo Zé tá sozinho, tá sozinho. Né? Como não falaram nada, ele tirou o jeito que deu. Tá aí o Pet. Botou na esquerda pro Diogo. Gabriel encostou na marcação do Diogo. O Diogo tentou a pedalada. Aí o Gabriel foi limpo. Fez a leitura, deu o bote certo, roubou. E bota na ponta direita. Chega o Robertson, faz o recuo pro Gabriel. 33 minutos. Na Vila Belmiro segue 3 para o Corinthians, 2 para o Santos. Aí você vê a arrancada do Lúcio. Léo Moura encosta na marcação, Maldonado ficou. Lúcio tem o André Lima, ele tentou o cruzamento, a bola espirra, fica Maldonado. Jonas foi, recupera para o Grêmio. Maldonado está ali na marcação, tentou um drible, digamos, ultra criativo. A fase é muito boa e o Jonas agora está no chão. Que fase a do Jonas. Dá tudo certo para o camisa 7 do Grêmio. Olha lá, se completa, hein? E depois o Popular chamou a falta. André Lima se movimenta na entrada da pequena área. O Douglas foi na cobrança, levantou para o Marcelo Lomba tirar. Leonardo Moura tem o David ali na divisória do gramado. Esse que recebe o Diogo lá na ponta esquerda. A antecipação foi do Gabriel. O Flamengo vai tentando sair com velocidade, não consegue. O Grêmio vai sendo mais incisivo nesse momento. Robertson, cruzamento, a bola passou por todo mundo. E o Toró chega lá do lado direito, entrega para o David, que volta para buscar o jogo. Próximo sábado, o Flamengo enfrenta o Palmeiras no Engenhão. O Grêmio visita Minas e enfrenta no domingo o Atlético Mineiro. Atlético que joga amanhã no Rio contra o Fluminense. Tentando sair ali da zona do rebaixamento. Tá difícil, a vida do Atlético não tá fácil não. O Atlético tem 21 pontos, o Avaí, que é o primeiro além da zona do rebaixamento, também joga amanhã, tem 25. Renato esperou a falta, o juiz marcou. Renato gira, quando ele toca, ele desaba, não é por causa só do toque, olha, ele cai porque dá uma ajudada no juiz, né? Mas foi tocado, né? Foi, a falta foi, ele valorizou, né? O Renato e o Pet estão posicionados para a cobrança da falta. Aí você vai vendo todo o movimento das nossas câmeras espalhadas pelo Estádio Olímpico. E o nosso círculo que é inserido no computador mostrando que os 9,15 metros estão sendo respeitados. Dá bola para o gol, 31,60 metros. E o Renato foi para a cobrança. Preferiu de novo fazer o chuveirinho lá para a área. O David tocou de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Segundo o juiz em escanteio. O Vitor, se bobear, vai dar um cartãozinho pro juiz, né? O David subiu lá com... Não, foi o Douglas mesmo que tocou, né? Tá certo o árbitro. E escanteio cobrado pro Flamengo. Bola passou na frente do Jean. O desvio foi decisivo. E o Grêmio tenta o contra-ataque. Jonas. Douglas perdeu. A bola volta no Jonas. Que passe na esquerda para o André Lima. O André domina. Leonardo Moura está marcando. Lúcio vai chegar na aproximação. André Lima levou para o pé direito. Vai bater colocado. Chegou à esquerda do gol. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card. Só ele racha o ingresso com você. Assim que a bola parar de rolar, o placar da rodada vai chegar com o Alex Escobar mostrando tudo desta que é a quinta rodada do segundo turno. Olha o Diego. O jogo vira o jogo da direita para Leonardo Moura. Vai para cima da marcação do Lúcio. Traz pela diagonal, toca no Pet, tentou a devolução. Rafael chegou rasgando ali, tirou e a bola ficou com o Adilson. Ele errou, na verdade, a rechaçada, né, mas levou sorte. Domina o Douglas. 38 minutos. Adilson de novo no Lúcio. Antecipação do David. Leonardo Moura.
Aí o Petkovic. Renato. Diogo pedido pelo centro. Na esquerda o Correia. Ele fez o levantamento para o Diogo. Com o peito para o David. A bola passou, vai chegando. O Correia. Adilson. Deu um totozinho. E o Correia passou no vazio. Jonas. André Lima. Gabriel. Douglas na esquerda. Robertson pelo meio. André Lima domina. Devolve na direita para o Gabriel. De novo no André Lima. Quem está marcando é o Maldonado. Já passamos de 39. O Leonardo Moura recupera. Entrega para Petkovic. Petkovic tem o Diogo lá para a ponta direita. Se movimenta a Correia do lado esquerdo. Correia adianta. Bola lá para o David. Quem está na marcação é o Adilson. David tentou o drible. Adilson deu o bote certinho. É mais um desarme do time do Grêmio. Foram muitos, desde que o jogo começou. Aí o Gabriel. 39 minutos. Toró recupera a posse de bola para o Flamengo, tocando no Maldonado. Maldonado para Leonardo Moura. Leonardo Moura ficou mais preso no segundo tempo. O Douglas ficou mais efetivo também, quase de ponta esquerda nesse segundo tempo, né? Para prender um pouco mais o Léo Moura. Aí você vê o Correia. Na esquerda, Diogo. Se movimenta o Renato. Diogo tocou no Renato. Recebe o Diogo. Trabalha no Pet. Atrás no Correia. Na direita, Léo Moura. Chileno Maldonado devolve no Correia. Esse é o Toró. David. Léo Moura. 18 roubadas de bola do Grêmio contra 9 do Flamengo. Que hoje não tem o Williams, né? Que é o maior ladrão de bola do Brasil. Aí o Correia. De novo o Toró. Veja como marca o Grêmio, impõe ao Flamengo uma enorme dificuldade de conseguir a infiltração. Leonardo Moura. Levantou para o Petkovic. Tirou do Vitor. Pet vai fazer. Gol! De número 10, um passe lindo de Léo Moura, um toque de enorme categoria do Pet para tirar o Vitor, e aí com o gol aberto, para estufar a rede de Vitor, o Flamengo chega, o empate estava difícil, e exatamente nos pés do Léo Moura. O jogo rodou, caiu nos pés do Pet. O Pet chega a 4 gols. E o Léo Moura conseguiu um passe sensacional. O Pet, me pareceu, vem de trás. Posição legal. Aí, eu só quero fazer justiça. Ele dá um toque na frente do goleiro. Como é o Pet, eu disse que foi um toque de categoria. Mas não sei se foi por querer aquele toque daquele jeito. Eu acho que ele... Mas que é um toque que tira o Vitor. O que vale para o Flamengo é o gol do empate. Isso, né? Mesmo, Falcão. E a gente analisando objetivamente, eu também achei que ele fosse dominar a bola e ele sem querer tirou do Vitor. Né? Ele quis dominar para a bola ficar na frente dele. Não se importa nada, o que é importante é que ele é um jogador de qualidade. O Léo meteu uma bola maravilhosa para ele. Do Léo Moura saíram as duas melhores jogadas do Flamengo, que foram os 2 gols. E o Petkovic é um jogador de muita qualidade. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, dedicação total é ter preço baixo. A posição dele era boa, né, Marcelo? Gabriel dava totais condições de jogo. Quem levanta o braço... Ele tá visando bandeirinha, sou eu que estou dando condição. É impressionante como isso funciona, né? E o Pet chegou ao 4º gol dele, só agora igualou o Wagner Love como artilheiro do Flamengo no campeonato. É, um Flamengo que, sem dúvida, padeceu da saída do seu ataque poderosíssimo do primeiro semestre com Adriano e Wagner Love. Adriano fez 23 gols nos 2 meses que jogou esse ano. Se juntar tudo, dá uns 2 meses, né? Ele demorou para voltar. É realmente um atacante de exceção. Jogou hoje lá pelo Roma no campeonato italiano. O Roma que perdeu. Seu Roma perdeu, viu, Falcão? De novo. De novo, Falcão. Tá na zona do rebaixamento. Tá ruim. Perdeu pro Brecha, né? Foi. 2-1. Com o Adriano e tudo. Aí o Lúcio, finzinho de jogo, 43 minutos e meio. Segue 3 para o Corinthians, 2 para o Santos, 1 para o Atlético Paranaense. Que campanha do Furacão.
0 para o Internacional. O Atlético vai ganhando do campeão da América na Arena. Vai chegando a 37 pontos. Está no calcanhar do Inter e do Botafogo, tem 39. Por sinal, Botafogo e Atlético Paranaense se enfrentam domingo. Lúcio vai para a cobrança da falta. Finzinho de jogo, 44 minutos. Pressão do Grêmio. André Lima, grandalhão. Rafael Marques, o juiz tem que chamar a atenção. O David está marcando o Rafael Marques. Olha, os dois ali, o 14 do Flamengo, 3, veio o cruzamento. Lomba, tirou dali, a bola botou, caiu nos pés do Douglas. Marcelo Lomba. E agora vai à esquerda do gol. O André Lima pegou. E por muito pouco não fez o gol da vitória do Grêmio. Olha só o Lomba. E agora de novo, olha de novo. E o André Lima no giro. Olha, não dá pra dizer aqui, esse errou, aquele errou. Que a bola caiu no pé de quem sabe, que é o Douglas. Ele tentou encobrir tudo e depois o André Lima, essa câmera é sensacional, né? Tem um jogador do Flamengo que não deu pra ver quem era, mas deu-lhe um voo. Era o David, deu um voo. Vamos a 48. O Diogo ficou sentindo aí. Foi para Adilson, esse cartão foi para o Lúcio. Acho que o Rafael Marques. Ou para o Rafael Marques, né? Marcílio, Rafael Marques, cartão amarelo. Ou é o primeiro cartão do jogo? É o segundo, deu para o David. Segundo cartão. Bom, segundo, né? Bom, muito. Jogo de poucas faltas, né, Falcão? Olha só, faltas cometidas, 11 do Grêmio, 10 do Flamengo apenas. Aliás, os times dirigidos pelo Renato Portaluppi têm essa característica, né? O Vasco dele do Campeonato Brasileiro, de 4 anos atrás, tinha uma média de 6 faltas por jogo. Petkovic na cobrança da falta tentou para o Diogo. A bola vai voltar no Pet, dividida. Aí chega o Renato. Luiz, foram 2 cartões agora, viu? Rafael Marques e Lúcio por reclamação. Então o Lúcio realmente também havia sido punido. Rafael Marques pela falta. Leonardo Moura brigou. O Diogo também já está marcando a posse de bola que favorece o time do Grêmio nesse finzinho de jogo. O Atlético Paranaense do Carpegiani vai ganhando do Internacional por 1-0. Na Arena da Baixada, lá em Curitiba. E aí o David dá um chutão para o ataque buscando o Diogo. Uma casquinha. A bola vai ficar lá com o Vitor. 46 minutos. Amanhã nós teremos Fluminense e Atlético Mineiro. É um clássico do nosso futebol. E o jogo ganhou em muito mais importância. O Atlético vive o seu drama na zona do rebaixamento. O time que mais perdeu no campeonato, 14 derrotas. O Fluminense quer voltar, ficar pertinho do Corinthians. E aqui o Grêmio quer a vitória. E o Leonardo Moura chega, faz o giro. Sai jogando para o time do Flamengo. Tocou mais atrás, o David deu um chutão. E aí o Corrêa toca no Diogo. Diga, Falcão. Eu fiquei rindo porque o Leonardo Moura dificilmente dá o chutão. Você apresentou a situação para ele dar o chutão. Ele deu uma volta, deu a segunda. Eu não vou dar. E deu pro zagueiro, o zagueiro o que ele fez? Chutão. Foi isso mesmo. Eu não. Ô Luiz. Leonardo Moura, chutão não é comigo. Eu gostei dessa, Falcão. Excelente observação. De quem esteve lá dentro, jogou um pouco. Esse senhor que está aqui ao meu lado. Senhor não, esse menino que está aqui ao meu lado. Senhor. E a bola do Léo Moura pro Pet foi de 3 dedos assim, né, Falcão? Bem, sabe, né? O Léo, quando passa do meio campo, tá marcando melhor já hoje. Mas quando ele passa do meio campo, ele tem muita qualidade. Ele sempre participa para cima do lateral, ele passa. Tem drible no corpo. Finzinho de jogo, 47 minutos e meio. 4 gols no Estádio Olímpico, jogo movimentado. E o Douglas vem levando. E o Maldonado apertou. Ele conseguiu tocar na esquerda para o Lúcio. Pressão do Grêmio. Lúcio vai para o fundo. E o Léo acaba pegando o Lúcio. E está punido com o cartão amarelo. Pode ser o último lance do jogo. Passa a bola. Bem não aplicado. passa o Lúcio. Bem aplicado o cartão. E a torcida do Grêmio vem com o time. O Grêmio, que é o terceiro, Lúcio fez a cobrança. Subiu o Renato para tirar. Bola voltou com o Gabriel. Quando apita o árbitro. Termina no Estádio Olímpico em Porto Alegre. 2 para o Grêmio, 2 para o Flamengo. E daqui a pouquinho a gente volta ouvindo os personagens do jogo e trazendo outras informações como a classificação do campeonato. Já já nós voltamos. Globo, a gente se vê por aqui.